Ficou? Então tá bom. Ok, galera, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as mãos de Deus. Today we're gonna talk about God's hands. Maradona, né? Hã? Mão de Deus é uma- Ah, não era Gol de o... mão. Ah, é. Toca com um Oscar na cabeça, mas é o mão santa o Oscar, né? Tu desconectou o negócio? Desconectei porque não entrou aí. Ok, ela deve ter enrolado. Ah. Que tava entre volumes. Depois eu conecto, que agora não dá. E a gente sabe como é que é. Então, hoje eu vou falar sobre as mãos de Deus. Today we're gonna talk about God's hands. E acho que a gente já percebeu que Deus ele tem um jeito certo de trabalhar com cada um de nós, né? E o que é interessante é que as respostas que a gente quer de Deus, elas podem ser antecipadas conforme a nossa busca. Conforme a gente acessa lugares em Deus. Se a gente esperar em Deus, Ele vai nos responder. Talvez a maioria de nós já passou por essas situações que a gente esperou, Ele respondeu. Ele vai nos mostrar. Ele vai nos levar para um lugar que Ele talvez nos prometeu lá atrás. O nosso Deus, Ele é um Deus de transições, de mudanças espirituais e até mesmo de mudanças geográficas, né? Basta ver que nenhum de nós mais está morando no Brasil, né? E ao buscar a Deus, de repente, a resposta dele chega. Por quê? Porque a gente esperou nele. So, in one way or another, God has His own ways to work with us. The answers can be eventually anticipated according to the way we seek the answers, according to the way we access certain places in God. If we wait for God, He will answer. He will show us, taking us to places He promised back in the day. He is a God of transitions, changes, spiritual changes, but also geographic changes. Most of us, with the exception of Thorsten, we are no longer living in our hometown, right? So if we seek God, He will respond. The answer will arrive if we wait in Him. E eu vou ler para você Salmos 40, versículo 1, que diz o seguinte: Esperei, essa primeira palavra é chave, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. This is Psalm 40, verse 1. E o texto original em hebraico, o verbo esperar, eu pesquisei para ter certeza que isso não era um mal entendido, ele pode significar também, em hebraico é a linguagem que o Novo Testamento foi escrito, né? O Velho Testamento, o Velho Testamento, né? O Novo Testamento foi grego. Então, o hebraico é a linguagem que Salmos 40, versículo 1 foi escrito. E esse verbo esperar, por isso que eu falei no início que essa palavra era chave, ele em hebraico ele também significa uma ação contínua. O que quer dizer isso? É uma espera que antecede outra espera. O que quer dizer isso? Não é tipo, eu espero, recebo e acabou. Obrigado, vou embora. Comprei pão, esperei o pão entregou, vou embora. Não, é uma espera que antecede outra espera. O salmista aqui, que provavelmente foi Davi, ele quis trazer a ideia de se amarrar, de se agarrar em Deus. So in the original text in Hebrew, the language of the Old Testament, the verb to wait also means a continued action. It's a waiting time that precedes another waiting time. It's not like I'm buying some bread, I go to the supermarket, I buy the bread, gone, and ends there. So whoever wrote that, most probably David,
wanted to bring in the idea of really tying in God, grabbing God. Enquanto Davi esperava, ele continuava esperando. Olha que interessante isso. Enquanto ele esperava, ele continuava esperando. Quem de nós às vezes está esperando e perde a paciência e a gente fala que está esperando, mas não está mais, né? Ele estava demonstrando que ele esperaria o quanto fosse preciso, pacientemente. E para poder fazer isso, ele tinha que se amarrar em Deus. É isso aí. Vamos falar rapidão. So David, while David waited, he was still waiting. What does it mean? Sometimes we say we're waiting, but we kind of lost our patience. So David was waiting, demonstrating he would wait as long as needed. And in order to be able to do that, we have to tie ourselves in God. Não importa o momento que a gente está vivendo, a gente pode esperar. Nos agarrar em Deus continuamente. Esse é o segredo. É natural, na relação entre pai e filho, que o filho se agarre no pai, ou não é? Está esperando uma coisa? Pai, fica na volta e segura. E pai, posso? Pai, libera o videogame, pai. Eu vou poder dormir na casa da minha amiga hoje? Pai, me responde, pai. Já pensou, pai? É. E quando um filho se agarra assim no pai, o que o pai faz? O pai se inclina para o filho, ou não é? Quando nosso filho está lá na nossa perna, a gente se inclina para o filho. E o que a gente faz? Me larga! Não. Ele grita e Quer? Glória a Deus que ele é paciente, né? É. Mas o que é interessante é que qual é a nossa reação natural? O filho está lá agarrado, a gente pega ele nas mãos, né? Bota no colo, segura no colo. O que, criança? Não. A gente pega e conversa com ele. E a gente, nessa interação que ele está querendo tanto a nossa atenção e a gente pega ele com as nossas mãos, a gente faz com que esse filho ele comece a andar em segurança. Porque ele sabe que ele pode contar com a gente. Ele está lá naquela ansiedade, a gente pega ele no colo e fala o quê? É isso? Então tá, aí a gente orienta. Ele sabe que ele está com alguém que está levando ele para um lugar seguro. When a child is, okay, one step back. So it doesn't matter the moment we are living, we can wait. We can grab God and wait continuously. It's natural eventually that the children, when they need some attention or they want to ask something, they grab us. The small ones, they grab our legs and say, Daddy, I need to do this, I need to go there, I want to do this or that. And the natural reaction is that we lean towards the child, grab the child with our hands, and we talk, and we give some orientation. And this makes the child feel safe, like the child knows that we are guiding them, we are together with them. Então, Deus segura a gente nas mãos. Então, God take us with his own hands. E um dos sermões do pastor Martin Luther King, ele disse o seguinte: eu guardei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas. Mas todas que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. As mãos de Deus, galera. In one of the sermons from the pastor Martin Luther King, he said, I have held many things in my hands, and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hands, that I still possess. Então, que a gente possa colocar tudo nas mãos de Deus. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos filhos, a nossa igreja, o nosso ministério.
A gente já está trabalhando em áreas de ministério aqui, sim ou não? Já colocaram isso nas mãos de Deus? A gente pode colocar nas mãos de Deus tudo que diz respeito a nós. Porque a mão de Deus está sobre nós. So I wish we can put everything in God's hands. Our home, our work, our life, our health, children, the church, everything that concerns us. God's hands is on us. Não importa as circunstâncias que a gente foi gerado, Deus, ele é o nosso Pai, e mais que o nosso Pai, ele é o autor da nossa vida. Guarda essa frase. Ele é o autor da nossa vida. Ele entrou na nossa história quando a gente ainda estava no ventre das nossas mães nos formando. É verdade ou não é? O que a gente lê lá em Salmo 139:16? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. So, doesn't matter the circumstances we are born. God is our Father. He is the author of our lives. And save that sentence for later. He came in our history when we were still in the wombs of our mothers, forming. This is exactly what Psalm 139, verse 16 says. Porém, pessoal, talvez seja só eu, né? Vocês vão me dizer que foi só eu. Em determinado período, a gente se afasta da vontade do Pai. Talvez tenha sido só eu nessa sala. Ou por não conhecer, ou mesmo conhecendo, a gente toma caminho errado, acaba se afastando dele. Por consequência, a gente se afasta das mãos dele. E isso é perigoso. Por várias razões ou motivos, a maioria das pessoas, infelizmente, escolhe sair das mãos de Deus. Não é Deus que larga elas. Elas escolhem sair da mão de Deus. No sentido de se afastar da proteção, de se afastar do seu cuidado, de se afastar da intimidade. Abrindo mão da posição de filhos. Filhos guiados pelo Espírito Santo. However, in a certain moment, most of people eventually, might be only me in this room, but most of people, they get away from the will of the Father. Eventually, because they don't really know Him, or even they know Him, but they take wrong paths. And it ends getting away from God. And as a consequence, they are getting away from God's hands. And that's so dangerous for various reasons or motives. Most of people choose to leave God's hands. It's not Him giving up on them. It's them choosing to leave His hands. In the sense of getting away from His protection, getting away from His care, the intimacy with the Lord. And that's sad because these people are giving up the position of God's children that are guided by the Holy Spirit. Entretanto, se a gente está nas mãos de Deus, a gente quer permanecer nesse lugar, ouvindo a voz de Deus, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, a boa notícia é que ninguém é capaz de nos arrancar desse lugar, desde que a gente queira. Se a gente quiser, ninguém é capaz de nos tirar desse lugar. A Bíblia fala isso, de nos afastar do amor de Deus. Tem um louvor muito bonito sobre isso. E exatamente isso que Jesus fala lá em João 27, 28. So, if we are in God's hands and we want to stay there, in this place where we can hear God, we can hear the voice of Jesus, we want to follow Jesus,
nobody's able to take us from that place. This is what we see in John 10, 27 and 28. Então, João 10, 27 e 28 fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha que bonito. Cara, isso aqui, Jesus ele está falando uma coisa preciosa que a gente tem que prestar atenção. Olha como é que ele termina essa passagem. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, para a gente estar nas mãos de Cristo, a gente precisa ouvir Ele, a gente precisa seguir Ele. Ninguém consegue nos tirar da mão de Cristo, desde que estejamos ouvindo e seguindo a Ele. Faz sentido? So, to be in the hands of Jesus, we need to listen to Him, we need to follow Him. Nobody can take us from there. As long as we are listening and following Him. Porém, quando alguém conscientemente, a gente falou, já disse algumas células atrás, quando alguém deliberadamente, conscientemente, escolhe seguir outro caminho, desprezando a mão cuidadora de Deus, obviamente vai ter que arcar com as consequências. However, when someone chooses to follow another path, disregarding all the care of God, the care of God's hands, there will be consequences. There is a price to pay. E quem nos impediu de continuar obedecendo a Jesus? Onde começou a nossa queda? Em que momento que a gente parou? Que a gente interrompeu aquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas? Eu tenho algumas dicas para a gente refletir. Começa com flertes. A gente começa a flertar com as coisas que existem nesse mundo. Porque tem muita coisa nesse mundo que é atrativo, que brilha, mas que no fundo a gente sabe que para o reino de Deus é lixo. Who stopped us from obeying Jesus? Where did our fall started? In what moment we stopped? We stopped the thing God was doing in our lives. Everything starts, I can tell you a few hints for reflection. Everything starts with flirting. We start flirting with the things of this world because they shine, they are interesting, of course. But deep there we know, for the kingdom of God, this is garbage. E a mão de Deus só valida o que é da vontade dele. Só vai assinar um contrato, assinar embaixo, daquilo que é da vontade dele. Ele não vai assinar algo que ele não está. Então, quando a gente começa a flertar com as coisas do mundo, ele não está lá, ele não vai assinar embaixo o que a gente está fazendo. É interessante que Deus não nos dá uma carta branca. Sabe por que ele não nos dá uma carta branca? Porque se ele desse, a gente ia para o inferno. Direto. Sem nem parada. The God's hands only validates what is within His will. He's not signing off things that are not within His will. If He gives us a blank check, we all go straight to the hell. No stops in between. Só quando a gente se converte, nós é que estamos dando uma carta branca para Deus, para Ele fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. É ao contrário. A gente vive querendo que Deus valide o que a gente faz. Mas é ao contrário. When we start believing, we are giving a blank check to God. So He can do whatever He wants with our lives. Deus nos livre. Isso aqui é sério, galera. Deus nos livre de colocar Deus no meio da nossa própria história, daquilo que a gente quer escrever. Colocar Deus validando tudo e crer que é Ele que está nos dirigindo, quando às vezes não é, nosso coração, é a nossa vontade. Principalmente quando Ele diz que não é Ele que está fazendo isso, a gente insiste.
Aí lá na frente a gente vai perceber o que é a ausência dele. Porque já não é mais a história dele, é a nossa história. E sabe o que é mais triste disso? A ausência dele está tirando as mãos dele da gente. A gente se afastou, as mãos, não é que ele está tirando, a gente se afasta e as mãos dele já não estão mais em cima da gente para nos proteger. God forbids we put him in the middle of our story, trying to validate everything, saying he is guiding us, while actually he's saying, I'm not there. I'm not there with you. Then, a few steps ahead, we are going to realize his absence. And the sad part of it is, as we are getting away, his hands are no longer over us. E eu vou ler para vocês que está lá em Deuteronômio 26:8, Deuteronomy 26:8, que diz assim: E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão. A palavra de Deus, as mãos de Deus. Olha como é que a Bíblia fala tão frequentemente sobre as mãos dele. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Ele nos tirou do mundo com a poderosa mão. Amém? Quando ele ouve um clamor sincero, a graça dele se manifesta. He took us from the world with his powerful hand. When we are claiming, we are being sincere, his grace is delivered over us. Colossenses 1:13, Colossians 1:13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é um dos maiores milagres que acontecem. A gente é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. E a gente carrega em nós esses milagres. A gente carrega em nós esses prodígios. A gente carrega em nós esse grande espanto da parte de Deus por tudo que Ele fez quando Ele nos resgatou. Esse é o nosso testemunho de vida. Por isso que a gente não pode voltar para o lugar de onde Ele nos tirou. Não faz sentido. A gente falou disso na semana passada, não falou sobre a saída do povo do Egito e o povo falando: Moisés, por que nos trouxe aqui para o meio do deserto? Antes a gente ficava lá no Egito. Para que quer voltar para a escravidão? Ele nos tirou de lá. E que a gente continue sendo esse milagre vivo todos os dias da nossa vida, testemunhando para a gente mesmo na frente do espelho, para a nossa família, para quem está ao nosso redor, as maravilhas que é a salvação de Cristo nas nossas vidas. This is one of the biggest miracles that happen when we are transported from the dark kingdom to the kingdom of God. We carry on our own miracles, our wonders. This shocking thing which is coming from God. And everything is in our life testimony. This is why we can't go back to the place from where He took us. So we should continue with this miracle, life miracle, every day of our lives, giving testimonials to everyone, ourselves in front of the mirror, our family, our friends, the wonders that is the salvation of Jesus Christ in our lives. Salmos 95, versículo 7. Psalm 95, 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas nas suas mãos. A gente pertence a Deus e a mais ninguém. Sabe aquelas pessoas que têm dependência emocional que acham que pertence a alguém? Não. A gente pertence a Deus e mais ninguém. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. A gente só não pode sair das mãos dEle. É o fato de estarmos nas mãos deles que vai possibilitar a gente viver o nosso propósito de vida. We belong to God. We belong to God, no one else. Everything He promised us, He's going to fulfill. We just cannot leave His hands. It's the fact that we are in His hands that is enabling us to live our life purpose.
Atos 4:28, Acts 4:28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando a gente está nas mãos de Cristo, a gente está caminhando de acordo com os propósitos de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. A gente tem um propósito. A gente não veio a esse mundo à toa. Então que a gente queira viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembra do cheque em branco, a carta branca? Não é Ele que está nos dando, é a gente que está dando para Ele. Então que a gente viva o que Ele tem para as nossas vidas. Que a gente chegue lá no final com a certeza de que a gente está prestando contas de algo que Ele nos pediu para fazer. Ele certamente pediu para a gente fazer certas coisas. E a gente está fazendo. Shall we remain in Jesus' hands? Let's keep walking and living our journey according to the purpose of God for our lives here on earth. We have a purpose. We didn't come to this world for nothing. So shall we want to live the life God has for us? That we get there at the end, being sure that we are being held accountable for something that He asked us to do. Nas mãos de Deus, a gente é protegido de todo mal e todo engano. Essa é outra coisa que às vezes a gente esquece. Nas mãos de Deus, a gente é protegido de todo mal e todo engano. Isaías 51:16 fala isso. In Jesus' hands, we are protected from all the evil and mistake, and sometimes you forget it. Isaiah 51:16. Isaías 51:16 é o seguinte: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. A mão de Deus protege como uma sombra em cima da gente. Ele estabelece um limite, um raio, e nos pede para cuidar dessa terra que Ele nos prometeu. Então, sobre aquilo que Ele promete, Ele coloca a mão e Ele cria uma área de proteção para a gente fazer aquelas coisas que Ele pediu para a gente. Enquanto a gente estiver ali fazendo o que Ele pediu, a gente está sob a mão de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? God's hands projects a shade over us to protect us, establishing some boundaries in that area of lives that He asked us to do something. He is there protecting us. While we are there doing what He asked, we are protected. A mão de Deus provê até numa terra seca. A mão de Deus faz o deserto florescer. Se Ele falar, eu quero você no meio desse deserto, vou fazer florescer. Cara, não tenha dúvida de que o deserto vai florescer. Vai para o meio do deserto. Quando a mão dele estiver lá em cima, o deserto floresce. Ainda que a gente esteja nesse deserto, ainda que temporariamente, ali Ele pode nos trazer água para beber. Ele já não fez isso quantas vezes na Bíblia? Quantas vezes a gente já não viu? Ali Ele vai nos dar um maná que vai nos sustentar até o dia que a gente sair desse deserto e entrar na Terra Prometida. Falamos disso na semana passada. God's hands provides, even in a dry land. He makes the desert flourish. Even if you are in the middle of the desert, even temporarily, He can bring us water to drink. This is what we talked last week. He will give us the manna that will sustain us until the day we leave the desert and we enter into the promised land. Ali a gente vai ver a bondade da mão provedora de Deus. There we're going to see the good of the providing God's hand. 1 Crônicas 21:13. 1 Chronicles 21:13. Então disse Davi a Gade. Olha o que Davi está falando. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas não na mão dos homens caia eu. Davi preferia cair nas mãos de Deus e sofrer as consequências de Deus
do que estar no mundo, cair na mão dos homens e sofrer as consequências do mundo. E quem de nós não fala o contrário, né? Quem de nós que não fica com medo de errar com Deus e prefere se afastar porque tem medo, vou fazer isso, Deus vai ficar bravo comigo. Deus é aquele que joga as pragas sobre o Egito e tal. Como se as mãos de Deus também não fossem cheias de misericórdia. David, he would rather fall in God's hands than in the man's hands. He knew he could be, do something wrong, but he also knew that God's hands were full of blessings and grace. And how many times we tell ourselves otherwise? We feel feared of God, and then we even get away eventually, while it's the opposite. Davi sabia que ele podia ser quebrado, moído, como um vaso nas mãos de um oleiro. E assim ele preferiu. Ele sabia que nenhuma das suas lágrimas, enquanto ele tivesse sendo tratado por Deus, nas suas mãos, nenhuma das lágrimas ia cair por terra ou seria derrubada em vão. He knew he could be broken, grounded in a vase in the hands of a potter. He preferred that way. He knew none of his tears would follow on the ground or would fall in vain. Salmo 56:8 diz o seguinte. Psalm 56:8 says the following. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Mesmo que doesse o tratamento, ele sabia que a mão de Deus podia ser pesada, mas, ao mesmo tempo que a mão de Deus vai ser pesada quando comete um erro, é a mão que restaura. É igual um pai, a gente não castiga nossos filhos, a gente castiga com amor. Quando acaba o castigo, a gente não vai lá, conversa, dá um beijo, um abraço e tá tudo bem. Por que a gente prefere de outra forma? Even if it hurts, he knew the heavy hand of God can also restore. It's like with our children, we ground them. When the ground is over, we go there, we talk to them, we kiss them, we hug them, and it's gone. Então que a gente possa querer as mãos, ainda que doa, ainda que a gente venha chorar, as nossas lágrimas vão ser recolhidas no odre de Deus. O odre é um lugar de transformação. Nesse momento é que Deus está trabalhando e transformando as nossas vidas, restaurando a nossa história. Even, or shall we wish his hands, even if it hurts, even if we cry, our tears are gathered in his wineskin. Wineskin is a place of transformation. While we are in that process, God is working and restoring our lives and history. As mãos de Cristo se apresentam de várias formas quando ele veio há 2000 anos. Para ir para o final. Essa parte é muito bonita. Pensa nisso. As mãos de Cristo se apresentam de várias formas quando ele veio há 2000 anos. Quando ele veio ao mundo, já pensaram nisso? Ele tinha uma mão pequenininha, frágil de bebê. Essas eram as mãos deles. E sabe essas mãozinhas pequenininhas, frágeis de bebê? Foram as mesmas mãos que criaram o universo. Olha que paradoxo. As mesmas mãos que criaram as galáxias, os planetas, as estrelas. Lá em Gênesis a gente tem sinais que Jesus estava no meio daquilo tudo. Quando Adão e Eva pecam, a gente tem nas escrituras sinais de que até a história da cruz estava sendo escrita já. Quando Jesus cresce, as mãos começam a ser usadas como carpinteiro. A gente em português acha que carpinteiro é marceneiro, mas não é, carpinteiro é pedreiro, seria a tradução mais atual hoje. Jesus ele trabalhava de pedreiro, construtor. Então as mãos dele começaram a ficar calejadas por ele trabalhar como construtor. E essas mesmas mãos calejadas e machucadas por trabalhar como construtor foram as mãos que ele começou a usar para curar e libertar pessoas. Essas mãos que ele levou para salvar todo mundo que clamava. Assim como Deus fez lá no Egito. Clama, eu estendo as minhas mãos e te salvo.
So God's hands, or to be specific, Jesus' hands are shown in different ways since he came over 2,000 years ago. When he came to this world, he had these tiny, fragile hands of a newborn. And it's interesting because those were the same hands that built the universe, the earth, the stars, everything. Then he grows up, and his hands start being hands of a carpenter, building stuff. And those same hands already hurt from the work are the hands he's using to heal people, to set them free, to save everyone. Aos 33 anos, ele tem um momento mais importante, a gente vê o momento mais importante das mãos de Jesus. Olha que grande sacada isso. Aquelas mesmas mãos que eu descrevi até agora, elas carregam essa viga de madeira até o Gólgota. E o momento mais importante da história da humanidade acontece envolvendo essas mãos inculpáveis e santas de Jesus. Elas foram amarradas nessa viga de madeira e elas foram perfuradas por pregos. Isso aconteceu por causa dos nossos pecados. Isso foi o que os nossos pecados fizeram com ele. At the age of 33, we have the most important moment of the hands of Jesus, because they carry this wooden beam to Golgotha. The most important moment in history involving his blameless hands, his holy hands. Those hands were tied in a wooden beam. In the cross, and they were pierced by nails. This is what our sins made to him. Quando o prego entrou, aquele prego entrou bem no meio de dois ossos aqui, né? Para sustentar ali o peso. Quando o prego entrou, ali atingiu os nervos da mão e as mãos ficaram comprometidas, perfurou os tendões, as mãos ficaram paralisadas, inoperantes. So when the first nail came in, hit this hands nerve, so compromising everything, the tendons. So the hands were paralyzed, inoperative. E Jesus permitiu que as mãos, que na noite anterior tinham partido o pão e dado aos seus discípulos, as mesmas mãos que curaram os cegos, que abençoavam os que se aproximavam dele, aquelas mesmas mãos que escreveram no chão, lembra no episódio do apedrejamento da mulher adúltera? Que elas fossem paralisadas, rasgadas, deformadas. Jesus allowed the same hands from the night before that split the bread to the disciples, the same hands that healed the blinds, that blessed everyone getting closer to him, the same hands that wrote on the sands in that episode of stoning the adulterous woman. Those same hands were then paralyzed, torn apart, deformed. As mãos de Cristo na cruz, elas estavam sendo marcadas para sempre, porque era necessário. Vamos ler João 20, 26, John 20, 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Vocês já pensaram que Jesus podia ter ressuscitado sem qualquer marca no corpo? Podia. Ele não era mais o corpo dele, já era um corpo santificado.
Ele podia ter ressuscitado sem qualquer marca. Mas ele fez questão de carregar as marcas nas suas mãos para que se cumprisse uma profecia antiga lá do Antigo Testamento. Jesus could have resurrected without any markings in his body. Have you ever thought about it? But he did. He wanted to carry the markings in his hands to fulfill a prophecy from the Old Testament. Isaiah 49:16. Isaías 49:16. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, galera, a gente é propriedade dele, ele nos comprou na cruz. E pela graça, o nosso nome está gravado nas mãos de Cristo. Que esses nomes de cada um de nós, dos nossos filhos e netos, da nossa família, continuem gravados na sua mão. E que a gente reconheça em todo tempo a sua mão na nossa história. Amém? We are his property. He bought us with the cross. And for his grace, we read our names engraved in his hands. Shall our names remain engraved? The names of our family, our successors, and that we recognize in all the time his hands in our history. Amen.